Boa noite a todos. É com imensa satisfação que estou aqui hoje participando dessa primeira etapa das atividades desse projeto chamado A Fisionomia Belém. É sempre um prazer estar aqui de volta ao UNAMA. Eu vou, então, falar um pouco sobre esse tema intitulado Walter Benjamin e a fotografia de cidades. Um grande pensador, um grande filósofo, sempre oferece para nós múltiplas possibilidades de entrada num tema, muitas possibilidades de abordagem de um tema. E eu vou, então, abordar o tema que eu me propus falar hoje aqui, a partir de rápidas observações a propósito de uma figura que é uma das figuras emblemáticas do estudo que Walter Benjamin fez a propósito da modernidade, que é a figura do flaneur. A figura do flaneur é uma das mais emblemáticas da reflexão de Walter Benjamin sobre a modernidade. Num livro que deveria se chamar A Paris do Segundo Império, segundo Baudelaire, escrito em 1938, a segunda parte deveria ser dedicada justamente a esta figura. Deveria haver um capítulo chamado O Flaneur. Entre outras coisas, Benjamin procura mostrar neste capítulo o descompasso entre o passo lento do flaneur e o passo apressado do citadino, do habitante da cidade moderna. Enquanto o citadino, que somos nós, faz da rua apenas o espaço da locomoção diária, em especial o caminho para o trabalho, o flaneur transforma a rua em sua própria casa, no seu habitat por excelência. Por isso, a figura do flaneur forma um par harmonioso com uma cidade como Paris, atravessada desde o começo do século XIX por passagens. Passagens são essas construções que tiveram origem em Paris, né, que unem uma rua à outra e que dentro, quando você passa na passagem, você tem então lojas, uma série de coisas. Em todas as cidades ditas modernas, existe pelo menos uma passagem, umas maravilhosas, como em Milão ou como em Buenos Aires, outras não tão maravilhosas como em Belém, na Presidente Vargas, entre a Presidente Vargas e a 1º de março, por exemplo, embaixo da Assembleia Paraense. Nas passagens, que são uma espécie de espaço intermediário entre a casa e a rua, o flaneur se sente um astro em sua atmosfera. Isso porque, antes da reforma do prefeito Haussmann, né, o prefeito que fez a reforma urbana de Paris, que transformou Paris na cidade que habita o nosso imaginário, a nossa fantasia, não era fácil, antes do barão Haussmann, caminhar despreocupadamente em Paris. As calçadas estreitas não eram suficientes para proteger o flaneur contra, os veículos, etc. Assim sendo, as passagens podiam encenar o papel de espaço privilegiado para a flânerie. E na rua, o flaneur se sente em casa, tal como o burguês na sua moradia. Entretanto, a diferença do burguês trabalhador, o flaneur é um ocioso e, desse modo, afronta, de alguma maneira, o valor moral e econômico do trabalho
na sociedade capitalista. Mas algo o salvará e legitimará a sua ociosidade, que se tornará apenas uma aparência, uma máscara. O Flaner torna-se a figura do detetive por excelência, e seu passo cadenciado, sua coreografia sem movimentos bruscos, seu olhar acostumado a captar os mínimos detalhes, sua absoluta discrição, uma quase invisibilidade em meio à multidão, se tornam as qualidades necessárias do detetive, daquele a quem nenhum criminoso pode escapar. Desse modo, ele pode compreender-se próximo do artista e, ao mesmo tempo, tornar-se a figura central nos romances policiais. Entretanto, Benjamin não descreve e analisa apenas este momento fulgurante em que o Flaner e a atividade artística se dão as mãos, mas também, sem nenhuma comiseração, fala do início da decadência dessa figura, desse tipo. Esta decadência está diretamente relacionada às rápidas transformações que Paris irá sofrer a partir das reformas promovidas pelo barão Haussmann e que culminarão, entre outros, na progressiva substituição das passagens pelas grandes lojas, pelos grandes magazines. Estes, os grandes magazines, como um adorno, um ornamento ou ainda um templo onde se veneram as mercadorias, comporão a nova paisagem urbana, a das grandes e largas avenidas, e assim as passagens que cortavam a estreita Rue Saint-Denis e seu universo de prostitutas, cafetões e batedores de carteira dão lugar às lojas Samaritaine ou às galerias Lafayette, que emolduram a ópera traçada por Garnier. Né? Todo turista conhece, né, é levado a conhecer, mesmo que seja naquele ônibus que passa rápido, pela frente da Ópera de Paris, que foi desenhada por Garnier. E ao lado da ópera tem uma grande loja das Galerias Lafayette, onde acontecem muitas coisas interessantes. Por exemplo, brasileiros querendo falar em português com a vendedora francesa. Como a vendedora francesa não está entendendo, o brasileiro pensa que ela não está ouvindo, porque ele está falando baixo em português. Ele começa a falar mais alto, mais alto. Né? Bom, nesta perspectiva, as grandes lojas vão se tornar o último refúgio do Flaner, proscrito das ruas, e as mercadorias, por entre as quais ele vaga, sua última possibilidade de entorpecimento. Benjamin analisa esse passeante ocioso pela cidade como se ele estivesse num estado de entorpecimento, um estado de embriaguez. Não que ele esteja embriagado, né? Mas um estado de embriaguez. Né? Sobre alguns temas em Baudelaire, escrito em 1939, Benjamin intensifica a análise da decadência do Flaner. Seu ponto de ancoragem é uma crítica à interpretação que Baudelaire fez do famoso conto de Edgar Allan Poe, ao equiparar o Flaner ao homem da multidão, ou, em outras palavras, ao detetive. Existe um conto, né, de Edgar Allan Poe que se chama O Homem das Multidões, e que é o detetive, o homem das multidões. E Baudelaire faz uma interpretação do homem das multidões, equiparando ao Flaner. Benjamin não concorda com a interpretação de Baudelaire. De todo modo,
Benjamin como que desculpa a imprecisão de Baudelaire. A Londres, descrita por Edgar Allan Poe, não é a Paris de Baudelaire, pois nesta ainda é possível entrever os traços do passeante despreocupado e desocupado. Na Londres de Edgar Allan Poe, ao contrário, não é mais possível distinguir em meio à multidão os traços do Flaner. Esses traços se manifestam em especial na maneira de andar, e esta maneira constitui a embriaguez ou êxtase próprio da Flanerie. Eu cito Benjamin. Uma embriaguez apodera-se daquele que por um longo tempo caminha a esmo pelas ruas. A cada passo, o andar adquire um poder crescente. As seduções das lojas, dos bistrôs e das mulheres sorridentes vão diminuindo. Cada vez mais irresistível torna-se o magnetismo da próxima esquina, de uma longínqua massa de folhagem, de um nome de rua. Entretanto, algo de muito peculiar acontece na reflexão benjaminiana sobre o Flaner e a Flanerie. É que estes textos dos anos de 1930, que contam entre os últimos escritos de Benjamin, Benjamin morreu em 1940, e esses dois primeiros textos que eu citei foram escritos em 1938 e 1939. Né? Esses textos eles foram precedidos por uma resenha que Benjamin publicou em 1929. Uma resenha do livro de seu amigo Franz Hessel, intitulado justamente de Passear em Berlim. O livro do Hessel se chama Passear em Berlim. Essa resenha, por sua vez, tem o título igualmente significativo de O Retorno do Flaner. Ora, o próprio título sinaliza para uma questão muito importante e, de algum modo, decisiva a respeito do significado do Flaner no pensamento de Benjamin. Benjamin diz nesse texto que se trata do retorno de uma figura que nós sabemos pelos textos posteriores em vias de desaparecimento. Ou seja, desde antes da década de 30, Benjamin já pensava a figura do Flaner a partir do reconhecimento de sua decadência. Aliás, vários trechos dessa resenha são retomados por Benjamin nos textos dos anos da década de 30 aqui mencionados. Entretanto, ao mesmo tempo em que é preciso reconhecer a decadência do Flaner, ele entrevê no livro de Hessel a possibilidade do seu retorno. Quer dizer, é a mesma coisa se a gente pensasse aqui na possibilidade de você ser um Flaner nas ruas do centro histórico de Belém nos dias de semana. É absolutamente impossível imaginar que você pode fazer uma Flanerie entre ruas apinhadas de carro, apinhadas de pessoas, ruas esburacadas, cheias de ruídos, de barulhos de toda ordem. Então, a figura do Flaner, ocioso, desocupado, que passeava despreocupadamente na cidade, ela nos parece impossível hoje. Talvez não fosse tão impossível há 30, 40, 50 anos atrás, quando a Rua João Alfredo era a rua principal do comércio de Belém. Não só do comércio popular, mas do comércio elegante. Então, talvez naquela época se pudesse imaginar a possibilidade de um Flaner no centro histórico de Belém. Hoje isso me parece absolutamente impossível. Entretanto, Benjamin fala não só da decadência do Flaner, da perda da possibilidade da Flanerie,
mas também da possibilidade do seu retorno. Como é que se dá, segundo Benjamin, o retorno do flaner? Como é que o flaner retorna? Ou ainda como a flânerie seria ainda possível? Certamente, quando Benjamin fala do retorno, ele não fala na possibilidade de uma reconstituição tal e qual, né? Seja na Berlim da época guilhermina, da época do Império de Guilherme, seja em Belém de hoje. Como é que retorna essa figura? Não é o flaner tal qual ele era antes. Não se trata, poderíamos dizer, de um retorno do mesmo. O que Benjamin caracteriza como o possível retorno do flaner? Nesta resenha do livro de Hessel, Benjamin inicia com uma distinção importante aos seus olhos. Em primeiro lugar, fica então claro que o flaner não retorna como uma figura, como um tipo. O flaner retorna por meio de um determinado gênero, né, de escrita. Ele volta por meio de uma determinada narrativa literária, a narrativa de alguém que lembra da sua cidade, né? Em especial da cidade onde ele nasceu ou da cidade onde ele viveu a sua infância, né? Então, o retorno do flaner se daria para Benjamin por meio de uma expressão artística. No caso aqui, por meio da literatura. Por que isso? Porque Benjamin vai distinguir na resenha do livro de Hessel dois tipos de descrição de cidades. Uma do visitante, do estranho, e outra daqueles que nasceram na cidade. Para o visitante, para o estranho, diz Benjamin, o que vale é o motivo superficial, o exótico, o pitoresco, né? Nós temos toda essa experiência quando nós tratamos de turistas, com turistas, ou quando nós encontramos a pessoa que vem do lado de você no avião para Belém, está vindo pela primeira vez, né? As perguntas que são feitas, as indagações que são feitas. O visitante, ele tem sempre um motivo que Benjamin chama de superficial, de exótico, de pitoresco. Enquanto que aquele que nasceu e cresceu na cidade está implicado com outros motivos, diz Benjamin, mais profundos, porque remetem às suas próprias memórias, uma vez que, em geral, viveram sua infância no lugar que agora contam, que narram. Benjamin atribui a Hessel essa qualidade, a qualidade do narrador, e não a qualidade daquele que descreve. Existe para Benjamin uma diferença entre descrição e narração, que não é bem como se explicava antigamente nas aulas do vestibular, né? Para a famosa prova de redação. Essa diferença entre narrar e descrever, ela não é uma diferença simples, e ela é uma diferença que, na época de Benjamin, ela implica não apenas num significado teórico, mas também num significado político. Se trata de avaliar qual é o potencial político revolucionário das vanguardas estéticas do começo do século XX. Surrealismo, cubismo, expressionismo,
Vocês que são da literatura, suponho que tenha alguém aqui da literatura, quando estudam as vanguardas estéticas do começo do século XX, percebem rapidamente que todos esses movimentos de vanguarda escreveram muitos manifestos, como, por exemplo, no movimento modernista brasileiro. E esses manifestos, eles tinham sempre um teor político muito grande, em especial os manifestos do surrealismo. A posição dos surrealistas em favor, por exemplo, do socialismo e da revolução. Ora, essa relação entre vanguardas estéticas e posições políticas provoca um grande debate. E aquele que muito em breve vai ser o grande crítico de literatura marxista da época, chamado George Lukács, vai se posicionar criticamente em relação às vanguardas. Ele vai tomar para si a defesa do grande romance realista do século XIX. Se nós quisermos encontrar, do ponto de vista de Lukács, uma referência na literatura, que seja uma referência para ele política importante e interessante, ela já estava dada no século XIX, nos grandes romances da literatura realista. Será em Flaubert, será em Balzac, principalmente na literatura francesa, que nós vamos encontrar esses elementos. Benjamin, sem desconhecer o valor da literatura realista, não vai tomar a mesma posição de Lukács. Pelo contrário, ele vai tomar claramente a posição das vanguardas estéticas. E assim, em vez de valorizar a descrição realista, ele vai valorizar a narração. Isso é muito importante. Essa diferença entre narrar e descrever é fundamental neste contexto. Uma diferença que significa, por um lado, a existência de um nexo entre narração e memória, e, por outro lado, a atenção aos detalhes, ao que passa despercebido ao olhar cotidiano e rotineiro. Benjamin faz uma crítica do chamado caráter épico do romance realista do século XIX. É neste sentido que a atividade de narrar está no mesmo compasso, ou melhor, no mesmo descompasso do andar do flaner. O livro de Hessel aparece assim como um modelo para essa atividade, uma imagem desse descompasso, na medida em que ele não nos devolve nem a Berlim do cartão postal, nem a Berlim dos relatórios oficiais, mas uma cidade construída por um outro olhar, o olhar de um aprendiz. No primeiro texto que eu escrevi sobre a cidade e sobre Belém, juntamente com a minha colega e amiga, a professora Rosa Acevedo Marim, lá do NAIA, em 1994, nós mostrávamos a diferença que há entre o livro de Hessel e a posição de Benjamin e essa forma de memorialística que existia em Belém daquela época, por exemplo, através do álbum Belém da Saudade, que é o que há de mais anti-benjaminiano possível, Quer dizer, em oposição a esse tipo de memorialística, Belém do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir, por exemplo. Quer dizer, são dois modos de pensar a forma da memória. Então, não é nem a Berlim do cartão postal, nem a Berlim dos relatórios oficiais, mas uma cidade construída por um outro olhar, o olhar de um aprendiz, diz Benjamin. Nesta perspectiva, é importante citar as primeiras linhas do segundo tableau do livro de Hessel, do segundo quadro do livro de Hessel, que se chama exatamente Aprendo.
E nesse livro, o Hessel é como se ele estivesse dando a resposta ao interlocutor imaginário, né? É como se vocês perguntassem para mim, bom, mas o que é que significa o seu projeto? De que lado o seu projeto pensa a questão da memória, não é? Então, eu responderia exatamente citando essa passagem do livro de Hessel, que tem o título de Aprendo. Ele escreve, né? Ele está respondendo a essa pergunta. Na verdade, o interlocutor imaginário que o Hessel imagina diz assim, mas o que é que a gente aprende com isso? Né? Isso é muito interessante. Quer dizer, vocês olham a exposição lá e vocês podem perguntar assim, mas o que é que a gente aprende com isso? O que é que a gente aprende da cidade com isso? Né? É um pouco essa resposta que o Hessel vai dar. Né? Ele diz, sim, ele, o interlocutor, tem razão. Devo fazer alguma coisa por minha educação. Ou devo fazer alguma coisa por minha formação. A palavra Bildung é sempre ambígua. Isso não se faz apenas dando voltas por aí. Devo ocupar-me com uma espécie de geografia local, interessar-me pelo passado e pelo futuro desta cidade. Cidade que está sempre a caminho, sempre a ponto de se tornar outra coisa. Por isso, é tão difícil descobri-la, especialmente para aquele que nela está em casa. Assim, o passeante ocioso, desocupado, distraído, é também e principalmente um eterno aprendiz. Uma observação importante, evidentemente que nós podemos fazer coisas muito interessantes com os cartões postais de Belém, né? Muitas coisas interessantes. Do meu ponto de vista, o menos interessante é o álbum Belém da Saudade. É o menos interessante de todos, se a gente for tomar como referência a posição de Benjamin. Então, assim, o passeante ocioso, desocupado, distraído, é também e principalmente um eterno aprendiz. A cidade comporta sempre para ele algo de misterioso, de inacessível, algo que impõe sempre um exercício, que visa a uma descoberta. No mesmo ano da resenha do livro de Hessel, Benjamin escreveu o artigo denominado O Surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia. Neste artigo, ele escreve que no centro do mundo das coisas próprias ao surrealismo, eu cito Benjamin agora, está o mais onírico dos seus objetos, a própria cidade de Paris. Para acrescentar, eu cito novamente, que nenhum rosto é tão surrealista quanto o rosto verdadeiro de uma cidade. Ora, a gente pode perguntar, o que é o rosto verdadeiro de uma cidade? Porque o rosto verdadeiro de uma cidade é o mais surrealista de todos os rostos. Porque a verdadeira cidade não é a cidade limpa, urbanizada, a que agrada esteticamente, a que mobiliza e interessa ao turismo. A verdadeira cidade, ela tem a aparência da superposição das colagens surrealistas. A verdadeira cidade é a composição de diversos rostos. Ao contrário dos aglomerados urbanos que a antecederam, a cidade moderna é sempre a mistura das grandes avenidas com as encruzilhadas e os labirintos.
herdados, por exemplo, do período medieval na Europa ou do período colonial no Brasil. Os surrealistas teriam compreendido, mais do que qualquer outro, esta perspectiva, a partir da qual ruas, portas, praças de uma cidade se transformam em ilustrações de um romance popular. A cidade, no caso Paris, se transforma, pelo olhar dos surrealistas, eu cito, num pequeno mundo, que assim como o grande mundo, isto é, o cosmo, é constituído por encruzilhadas, analogias e acontecimentos entrecruzados. Este texto sobre o surrealismo pertence ao conjunto de textos que se situam nos primórdios do projeto do livro sobre as passagens, anunciando, no final da década de 20, uma das temáticas centrais desse projeto ambicioso de Benjamin, qual seja a de tomar a cidade como um pequeno mundo, a partir do qual a pré-história da nossa modernidade poderia ser narrada. Voltemos ao descompasso do Flaner. Descompasso criativo, como vimos, aparentado com a arte, mas também um descompasso que provoca um mal-estar, uma vez que está em oposição ao passo disciplinado do homem moderno, do trabalhador na linha de montagem das fábricas. Entretanto, há em Benjamin uma outra figura do descompasso, uma figura tão importante quanto a do Flaner, uma figura que, tal como o Flaner, a partir do descompasso, também lança um outro olhar sobre a cidade. Essa figura é a da criança. Anotamos aqui mais uma coincidência importante. É também no final da década de 20 que Benjamin aprofunda sobre suas reflexões sobre a criança ou ainda sobre a infância. São reflexões que se misturam à própria história da sua infância e que têm como pano de fundo a cidade moderna, uma cidade especial, sua cidade natal, Berlim. Não se trata de narrativas idílicas, românticas, que reafirmam uma imagem de criança dessexualizada, distante da dor, do sofrimento e da morte. Pelo contrário, leitor de Freud e Proust, não há para Benjamin nenhuma imagem de criança pura e inocente. Em Rua de Mão Única, de 1929, ele registrará a fascinação da criança não pela construção acabada, ou ainda pelo jardim cuidadosamente podado, ou por aquilo que surge elegante da máquina de costura ou da oficina de um marceneiro. O interesse da criança, ao contrário, é justamente pelo resíduo de tudo isso, pelo resto de tecido, pelos pedaços de madeira, pelos galhos retorcidos e cortados das plantas. O mundo da criança não é fundamentalmente o mundo da estruturação edípica. E Benjamin, grande leitor de Freud, não concorda neste ponto específico com Freud. O mundo da criança é o mundo das coisas, como se as coisas, por meio da criança, adquirissem um rosto que se volta para elas, exclusivamente para elas, diz Benjamin. É esse jogo mimético e lúdico que as crianças têm. Enfim, hoje elas vivem lá nos joguinhos eletrônicos,
muita coisa mudou, mas aquilo que não interessa mais, mas o importante é que aquilo que interessa ao adulto é aquilo que está acabado, é aquilo que está pronto. Aquilo que interessa à criança, diz Benjamin, é o resto, o resíduo, né? A mãe de Benjamin, que era uma senhora burguesa e rica, já vou me referir a ela, ela tinha uma máquina de costura, que naquela época era uma coisa muito engraçada, era também uma coisa muito importante numa casa burguesa. E a mãe costurava, né? Então, a criança, e aqui Benjamin se mistura com ele mesmo, se interessa justamente por aquilo que é resíduo, com aquilo que é colocado fora, com aquilo que pelo mundo do adulto já é recusado. É isso que interessa e fascina a criança. Ou seja, a criança transforma as coisas no mundo. Ela dá às coisas um rosto, uma cara. Isso seria muito mais estruturante, né, para a criança, esse jogo mimético com o mundo, de criação e recriação do mundo, de destruir e criar ao mesmo tempo, né? Por isso que nós não entendemos que em 10 minutos todos os brinquedos estavam quebrados. Os quadros, os tableaux que compõem o livro de memórias de Benjamin, da sua infância, não é um livro de memórias como qualquer outro livro de memórias, que se chama Infância Berlinense, por volta de 1900, pequenos textos sobre Berlim e sobre sua infância, iniciados no começo da década de 30, e cuja última versão é de 1939, mostram claramente essas intermitências do mundo infantil. São narrativas não apenas atravessadas pelo lúdico, pelo prazer da brincadeira, ou ainda pela atenção aos objetos, mas também pela experiência com a morte e pela descoberta da sexualidade. Já escrevi bastante sobre isso, sobre o tema da morte e da sexualidade nesse livro de Walter Benjamin. Num desses tableaux, num desses quadros, intitulado Mendigos e Prostitutas, Benjamin narra todas as suas tentativas de sabotar a sua própria classe. Isso é uma característica da ideia de memória em Benjamin. E é uma característica que está ligado muito à ideia de Freud. Quer dizer, quando a gente é adulto e lembra o que quando a gente era criança, a gente não volta a ser criança, a gente lembra sempre como um adulto. Então, as memórias da infância são filtradas pelas experiências do adulto. Quer dizer, isso é importante, porque não se trata nunca de uma reconstituição daquilo que realmente aconteceu, né? Isso é importante, a memória não tem mais esse poder. Ela é atravessada pelo esquecimento. Ela é atravessada pelo recalque, né? Não aquele lá do Facebook. É mais profundo do que o Facebook. Então, quando Benjamin diz, nesse tableau, mendigos e prostitutas, das suas tentativas para sabotar a sua própria classe, evidentemente que é o adulto falando de quando ele era criança. Isto é, o Benjamin adulto, né? O Benjamin adulto, cuja obra é identificada em grande parte com o marxismo, um homem de esquerda, reencontrava em certas atitudes de sua infância a existência de um claro protesto contra a sua origem. Não a sua origem como judeu, mas a sua origem como burguês. O judeu rico, habitante do bairro mais elegante de Berlim naquela época. Um desses protestos consistia justamente
quando saía com a mãe pela cidade, em ficar, diz ele, sempre meio passo atrás dela, né? Então, para mim, é importante essa ideia do descompasso, né? Que tem na figura do Flaner e na figura da criança. Ou seja, em descompasso com a mãe, o símbolo máximo da autoridade doméstica na tradição judaica. Autoridade doméstica, aqui ampliada pela posição de classe. Não só a mãe judia, controladora, superprotetora, mas a mãe burguesa. Esse meio passo, entretanto, lhe parecia enorme, abissal. Livre da autoridade da mãe, do olhar imperativo da mãe, ele, a criança, Benjamim, podia olhar para a cidade. E assim, não só reencontrar as vitrines das lojas elegantes da Kunfürstendamm, a rua mais chique do lado oeste de Berlim, mais chique. Muito menos as luzes dos recentes lampiões a gás que faziam de Berlim uma cidade moderna, mas justamente ao contrário, o seu olhar captava os resíduos da cidade moderna, os mendigos e as prostitutas. Em outro quadro de infância berlinense, intitulado Tardes de Inverno, escreve Benjamim: às vezes, minha mãe me levava para fazer compras em tardes de inverno. Era uma Berlim escura e desconhecida que a luz de gás se estendia à minha frente. Assim sendo, poderíamos dizer que a criança curiosa, atenta, que resiste à autoridade materna, em descompasso com o andar da mãe, prefigura, complementa a figura do Flaner, essa quase criança que brinca com a cidade. Nesta perspectiva, é possível ainda pensar nos dias de hoje no retorno do Flaner? É possível pensar que o fotógrafo de cidades é uma espécie de Flaner, tal como Benjamim se refere a Hessel? Ou esta figura, este tipo, que já estava em decadência quando Benjamim escrevia seus textos, já desapareceu e não tem mais lugar nas cidades do século XXI? Certamente, o exercício de reflexão nos impõe o mesmo raciocínio histórico de Benjamim. Afinal de contas, a flânerie de Hessel só se mantém pela junção entre escrita e memória. E é esta junção que constitui, por assim dizer, o descompasso que torna possível associar a atividade do escritor ao Flaner enquanto tipo, enquanto figura ou ainda enquanto imagem. De um lado, a escrita que tenta fixar para sempre a memória, de outro lado, a memória, né, atravessada pelo esquecimento, né? Ou seja, a memória lutando contra o esquecimento, a memória lutando contra o eterno, o permanente, e, por outro lado, o esforço da escrita, que tem sempre essa finalidade, desde que ela foi inventada, o esforço de permanência, o esforço de durabilidade. É a escrita que garante, antes de mais nada, a sobrevivência do Flaner. Mas a fotografia traz no seu próprio nome a ideia de escrita, uma escrita com a luz. Com isso, ela pode, sem dúvida, prestar-se à narração, ao mesmo tempo em que se junta com frequência ao exercício da memória. O grande exemplo disso
é o fotógrafo francês para Benjamin Adier, Eugène Adier. Nesta perspectiva, o fotógrafo, cheio de cuidado e zelo em meio à violência das grandes cidades, pode ainda reinventar a flânerie, criar descompassos e nos abrir a cidade por caminhos que, mesmo inúmeras vezes percorridos, parecem nos convidar para adentrar por eles na cidade, como se fosse a primeira vez. Mas para que isso aconteça, é preciso que o fotógrafo se torne, na sua própria cidade, um permanente aprendiz. Para finalizar, a relação entre cidade e aprendizado se encontra, por sua vez, explicitamente colocada no primeiro tableau que não por acaso abre o livro Infância Berlinense. Eu cito Benjamin. É uma passagem famosa que todos os estudiosos e leitores de Benjamin aqui presentes conhecem de cor. Com isso, encerro a minha fala. Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. Muito obrigado.